Passou luta, passou perseguição. Vimos a nossa irmã pregando aqui sobre ele no domingo. E não vai ser diferente, igreja, nem na minha e nem na tua vida. Mas o que nós não podemos deixar é que qualquer luta ou dificuldade venha nos tirar da presença do Senhor. O que nós não podemos deixar é com que a primeira luta, a primeira tempestade que nós passamos, nós já queremos recuar, já queremos voltar atrás. Isso não é para nós deixar jamais acontecer na nossa vida, porque o adversário sempre vai levantar para fazer com que aconteça algo para nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Então nós vamos ler aqui algumas passagens da Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Capítulo 13, a partir do versículo 12. Aleluia, glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. Glória a Deus. 13, igreja. Tem um ajudante aqui que no 13 eu estou vendo 12. Aleluia. Amém? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perges, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por um espaço de 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, quase 450 anos, lhe deu juízes até ao profeta Samuel. Amém, igreja? Agora voltando um pouquinho atrás, Atos dos Apóstolos também, capítulo 13, e o versículo 9. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis, aqui pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então Procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém, igreja? Aqui a Bíblia fala que Paulo e Barnabé foram pregar em Chipre. E quando eles chegaram lá para pregar a palavra do Senhor, lembrando que Paulo estava ali no seu primeiro amor. Paulo estava naquela sede, naquela vontade de fazer a obra do Senhor. Aquele desejo, sabe, que nós temos quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Aquela sede que nós não vemos o dia nem a hora de chegar na igreja para cultuar a Deus, onde nós éramos o primeiro a chegar na igreja, onde nós éramos o primeiro a dobrar o nosso joelho. Ou seja, Paulo estava vivendo o primeiro amor.
Mas a Bíblia diz que João, por um determinado tempo, João voltou um pouco para trás. João voltou para Jerusalém, quem sabe por causa das dificuldades que estavam enfrentando. Mas o interessante é que a Bíblia diz que quando Paulo começou a pregar o Evangelho, quando Paulo começou a falar do amor de Cristo, Paulo ali direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tentando falar do amor de Cristo para aquele povo, que o povo aqueles já não estavam mais em Jerusalém, mas já tinha viajado, porque o povo de Jerusalém já tinha rejeitado a palavra de Deus. Por isso que quando Paulo chegou nesse lugar, quando Paulo começou a falar, a Bíblia diz que teve um homem com espírito de adivinhação, encantador, que estava tentando tirar a atenção daquele povo. E o principal do procônsul, um grande homem naquela cidade, que Paulo estava tentando falar do amor de Cristo para ele. Ou seja, Paulo já começou a enfrentar o que? Dificuldade para pregar o Evangelho de Cristo. Esse homem, esse encantador, Elimas, ele estava atrapalhando Paulo a pregar a palavra de Deus. Ou seja, estava sendo um impedimento do Evangelho ser proclamado naquele lugar. E hoje em dia não é diferente. Quantos Elimas não levantam na nossa vida? Quantos Elimas não levantam para nos atrapalhar, para nos tentar fazer nós pararmos, para tentar fazer nós voltar atrás, ou tentar fechar a nossa boca para não pregar o Evangelho do Senhor. Mas para eu poder ter a autoridade de Deus, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu tenho que estar sempre vivendo aquele primeiro amor. O primeiro amor é estar na presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. E Paulo estava dessa maneira. Não foi essa primeira dificuldade que fez Paulo voltar para trás. Não foi essa primeira dificuldade que fez Paulo parar, não. Mas ele chegou diante desse homem. A Bíblia diz que, fixando os olhos dele, repreendeu o espírito imundo que estava sobre essa vida, e ele começou a falar do amor de Cristo. O interessante, igreja, é que mais para frente nós vamos ver que Paulo decorreu praticamente uma boa parte da Bíblia pregando para aquele povo. Nós vamos ver que Paulo falou de Davi, nós vamos ver que Paulo falou de todos os homens que antecederam lá do Antigo Testamento. Paulo, direcionado, instruído pelo Espírito Santo de Deus, falou naquele lugar. E aquele homem que estava ali, tirando a atenção, lá no versículo 8 fala: mas existia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ou seja, impedindo de uma pessoa ouvir a voz do Senhor. E hoje, igreja, em nosso meio, existe muito impedimento quando nós vamos fazer a obra do Senhor. Existe muito impedimento quando nós vamos falar do amor de Cristo para com uma pessoa. De vez em quando eu ia lá na casa da minha mãe, e quando a gente começava a pregar para minha mãe na oração, e minha mãe sempre às vezes chorava no meio da oração, e sempre meu pai, pastor de lei, se levantava e falava para ela: não precisa chorar não, minha velha, não precisa chorar, nós também servimos a Deus. Ou seja, era um impedimento, igreja, que muitas vezes tinha para Deus fazer as boas obras. E quantos impedimentos nós enfrentamos no nosso dia a dia? Quantos impedimentos nós temos enfrentado, e muitas vezes, decorrente a esses impedimentos, nós temos cessado de fazer a obra do Senhor. Quem sabe muitas vezes por esses impedimentos, nós temos parado, fechado a nossa boca, e não queremos dizer mais aquilo que Deus confiou em nossas vidas para que falássemos. Quantas vezes nós vemos até mesmo a pessoa que nós vamos pregar, quem sabe porque ela está um pouco embriagada, ou quem sabe porque está um pouco nervosa, e a gente começa a falar da palavra de Deus, principalmente para uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor. A primeira resposta que o Elimas vai falar: eu já conheço, eu já sei tudo isso que você está me falando, eu já conheço bem a Bíblia, eu já sei, não adianta você me falar que eu já conheço tudo. Ou seja, é algo tentando distorcer a direção do que nós estamos fazendo.
E muitas vezes nós olhamos para a situação, e muitas vezes nosso coração fala, realmente ele já conhece mesmo. Quem sabe essa pessoa foi até usada para te levar para a igreja, e hoje ela está fora dos caminhos do Senhor. E você olha e fala, realmente ela já conhece. Foi ela que me ganhou para Jesus. O que eu vou falar para uma pessoa dessa? O que eu vou dizer para ela? Foi ela que me levou para esse caminho maravilhoso. E muitas vezes nós recuamos, nós paramos de falar do amor de Cristo para essa pessoa. E muitas vezes deixamos de fazer a vontade do Senhor. Uma coisa, igreja, o povo de Deus não pode ser covarde nesse ponto. Ou seja, nós temos que insistir, mas de uma forma sábia. Nós devemos prosseguir adiante, mas sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Quando esse Elimas estava ali atrapalhando Paulo de pregar, se Paulo fosse olhar para o que estava acontecendo, Paulo poderia parar, virar as costas e ir embora. Mas não, Paulo tinha algo a fazer naquele lugar. E Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, repreendeu aquilo que estava atrapalhando. E muitas vezes nós não estamos repreendendo, igreja, o que está nos atrapalhando a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós não repreendemos aquilo que está distorcendo o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não repreendemos aquilo que está tampando a nossa visão ou atrapalhando nós ouvirmos a voz do Senhor. Muitas vezes cruzamos o braço e achamos melhor ficar quieto e não fazer mais nada. Mas não, igreja, quando algo se levantar para nos atrapalhar de fazer a obra de Deus, nós temos a autoridade de Deus em nossa vida. Como Paulo olhou e falou, filho do diabo, a partir de agora você não vai mais atrapalhar, não vai mais fechar o ouvido do propósito, porque em nome de Jesus vai cair e o homem ficou cego na hora, por um determinado tempo, até que Paulo concluiu a sua pregação. Creio eu, a Bíblia não relata, mas ela fala que é por um determinado tempo, o homem voltou a enxergar. E quem sabe até mesmo esse homem não creu na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós pegamos igreja, e muitas vezes não é pessoas que vão nos atrapalhar a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes não é uma pessoa que vai chegar na minha, na tua casa, na nossa vida, e nos atrapalhar para fazer a vontade do Senhor. Hoje, esse pleno século que nós vivemos, tem muitas coisas que nos atrapalham a sentir ou a fazer alguma coisa para Deus. Uma delas é a internet, outra delas é a televisão, porque no determinado tempo, quando nós temos uma pequena folga em nosso lar, nós não dobramos o nosso joelho para ler a Bíblia mais. Hoje não fazemos mais isso, mas agora a mãozinha no celular ou de frente a uma televisão, todos nós fazemos. E muitas vezes nós não estamos percebendo, mas isso é um atrapalhar do agir de Deus na minha e na tua vida. Hoje não estamos mais tendo tanto poder de Deus em nossa vida, porque não buscamos mais. Hoje em dia nós não sentimos mais tanto a graça de Deus em nossa vida, porque não buscamos mais. E nós só alcançamos, nós só conquistamos aquilo que nós buscamos. Se eu buscar a presença de Deus, eu vou estar cheio da presença de Deus na minha vida. Agora, se eu não buscar, se eu buscar outras coisas, se eu buscar ficar na frente de um jornal, na frente de algo que não agrada ao Senhor, eu vou me enchendo daquilo, e a presença de Deus vai ficando pouca na minha vida. Mas Paulo não. Paulo, quando foi transformado pelo poder de Deus, Paulo, quando recebeu a virtude do Espírito Santo de Deus, Paulo, ele era um homem que ele era perseguidor do povo de Deus. Ou seja, Paulo, por um determinado tempo da vida dele, ele foi instruído de uma forma errada, ele foi ensinado de uma maneira errada. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, que Cristo fez a transformação na vida dele, ele ganhou um entendimento da palavra do Senhor. E como ele ganhou esse entendimento, ele começou a fazer as coisas conforme a direção do Espírito Santo de Deus. E um grande momento na minha vida, não só eu, mas como nós que aqui estamos, fomos ensinados de uma maneira errada, fomos instruídos de uma maneira errada.
instruído a viver de uma forma que não agradava ao coração de Deus, instruído a viver de uma maneira longe dos preceitos da palavra de Deus. Mas a partir do momento que nós temos o encontro com Cristo, a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, a Bíblia fala que nós somos transformados. Esse hino que nós louvamos, ele fala de uma nova vida para a tua igreja. E como é que eu vou ter uma nova vida? Como é que eu vou buscar uma nova vida? Como é que a igreja vai buscar uma nova vida se não está nos pés do Senhor? Porque somente o Senhor tem o poder de transformar a minha e a tua vida. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar o nosso caráter, tem o poder de transformar o nosso coração e a nossa mente. Mas para isso eu tenho que buscar a igreja. Para isso eu tenho que me encher do poder do Senhor. Para isso eu tenho que me encher da graça de Deus, buscar a cada dia estar na presença do Senhor. Quando tem hora que o nosso dia a dia é um pouco corrido, sim, eu também tenho um dia um pouco corrido, mas o tempo que me sobrar a igreja, eu tenho que me abastecer do poder do Senhor. Uma prova é que quando nós temos oração, quando nós íamos para o monte, quando nós tínhamos mais oração no monte, buscávamos mais a presença de Deus, no decorrer do culto nós sentíamos a diferença no dia a dia quando nós estávamos na presença do Senhor. Teve uma certa feita, eu ainda até comentei com o pastor, a igreja estava lotada, a igreja estava bonita. Eu não sei se o pastor Rodrigo se lembra, eu falei, pastor, resultado da campanha no monte. Por que igreja? Porque quando você está, não é por causa que você foi ao monte e conquistou, não, é porque você foi à presença do Senhor. E muitas vezes nós, igreja, só chegamos à presença de Deus no dia de culto. Muitas vezes nós só chegamos à presença do Senhor no domingo, quando viemos para a igreja. E aí queremos ser cheios do poder de Deus. E é como a pregadora falou aqui no domingo: como é que eu vou oferecer algo que eu não tenho? E muitas vezes nós estamos vazios, não estamos com o poder de Deus em nossa vida. Não porque Deus não quer nos dar, é porque nós não vamos buscar a presença do Senhor. O próprio Jesus, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas a Bíblia diz que nas madrugadas ele iria orar. Por isso que quando Jesus passava por um enfermo, ele não falava muito, ele só repreendia a enfermidade e ela ia embora. Por isso que quando Jesus via, passava por algum endemoniado, ele nem precisava abrir a boca, os demônios já partiam em retirada, porque ele já estava cheio do poder de Deus, que ele já se preparava, antes do dia amanhecer, ele já se preparava para nos ensinar que para nós termos algo com Deus, precisa de uma preparação. Não é de qualquer jeito, igreja, que eu vou me encher do poder do Senhor. Não é eu ficar a noite inteira na internet, vendo aquilo que não agrada a Deus e depois sair para a rua e querer fazer algo para Deus, que eu não vou conseguir fazer. Primeira coisa, o nosso próprio eu já nos aponta. Quando nós vemos alguma pessoa endemoniada na rua, muitas vezes temos medo de chegar até ela por causa da nossa atitude do nosso dia a dia. Muitas vezes quando vemos alguma situação, temos medo de nos envolver, porque o nosso dia a dia não está na presença de Deus como deveria estar. Então, igreja, Paulo, quando fixou os olhos neste homem que estava possuído de um demônio de encantador, ele fixou os olhos que ele tinha autoridade de Deus. Ele fixou os olhos que ele sabia como ele estava naquele momento. E a Bíblia diz que quando ele fixou os olhos, ele determinou algo, e o algo que ele determinou aconteceu na vida daquele homem. Mas sabe por que, igreja? Porque ele estava na posição que Deus chamou. Em qual posição, igreja, que nós estamos andando hoje no nosso dia a dia? Em qual posição que nós estamos
andando longe da presença da minha esposa, longe da presença do seu esposo, aonde só está você e Deus ali. Como é que nós estamos andando? O que nós estamos apresentando aos nossos olhos? O que nós temos deixado sair da nossa boca? O que nós temos participado? O que nós temos falado para os nossos amigos? Será que os nossos amigos sabem que nós somos servos de Deus? Será que onde nós trabalhamos todo mundo te conhece como homem de Deus, como mulher de Deus, ou te conhece como outro nome? Porque a igreja, para mim, ser um homem de Deus não é somente estar aqui no púlpito, não, pregando a palavra do Senhor. Para mim, ser um homem de Deus não é somente vir aqui falar a palavra de Deus. As minhas atitudes, o meu dia a dia tem que se comportar como um verdadeiro homem de Deus. Porque homem de Deus somente no nome está cheio por aí. Mulher de Deus somente no nome está cheia por aí. Porque uma pessoa que é realmente direcionada e guiada pelo Espírito Santo de Deus, primeira coisa que ela carrega consigo, foi algo que Deus frisou aqui na festividade dos jovens, é o amor. Porque não adianta, igreja, eu vim aqui louvar bonito, não adianta eu vir aqui participar todas as campanhas, participar em todos os cultos, não faltar em nenhum culto, ser sempre o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, não faltar, não ter um culto que você não vai me ver aqui, mas se eu não tiver amor, nada disso adianta para nossas vidas. Se eu vim aqui, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, mas se eu não tiver o amor, se eu não me condoer com a dor do meu irmão, se eu não me alegrar com a alegria da minha irmã, eu não estou tendo amor de Deus em minha vida. E Paulo, quando aceitou Jesus, a primeira das coisas que ele teve foi o amor. E o principal, igreja, o amor para fazer a obra do Senhor. Porque nós vemos que o homem foi realmente transformado pelo poder do Senhor. E essa transformação, igreja, tem que vir para mim e para a tua vida. Porque tem um versículo da Bíblia que diz: para nós não nos conformar mais com este mundo, para nós não viver mais conforme vive esse mundo, mas que nós sejamos transformados pela palavra do Senhor e renovados pelo nosso entendimento. Ou seja, ser renovado por aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Mas como é que eu vou ser renovado pelo aquilo que eu entendo se eu não leio, se eu não medito e se eu não estudo a palavra do Senhor? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Quando ela entra, ela penetra no íntimo da pessoa. Mas para isso, igreja, eu tenho que ler, eu tenho que obedecer e eu tenho que viver conforme a palavra do Senhor nos orienta. E hoje em dia, nesse pleno século que nós vivemos, há um tal de... Hoje eu sou... A moda agora é ser, como que eles usam o nome? Justificado, igreja. A justificação de um crente. Uma vez eu fiz uma pregação e o homem falava que uma vez justificado, justificado para sempre. Isso é mentira, igreja, de inimigo das nossas almas. Nós somos justificados por Cristo, sim, mas nós temos que cada dia mais buscar a presença do Senhor. Não é apenas levantar a mão, ter o nome ali escrito no livro da vida, mas se eu não tiver uma mudança de vida, nada disso vai adiantar. Primeira coisa que o servo de Deus tem quando aceita Jesus é ter uma radical mudança de vida. O seu linguajar é transformado, o seu falar, o seu dia a dia é transformado, o seu pensamento é transformado, tudo em nossa vida é transformado quando nós aceitamos Jesus como nosso único e salvador das nossas almas. Mas se não houve transformação na nossa vida, nós temos que rever os nossos preceitos, erguer a mão novamente e aceitar Jesus.
Que a Bíblia própria fala: aquele que rouba não roubava mais, aquele que mente não mente mais, aquele que blasfema não vai mais blasfemar. Ou seja, se eu estou na presença de Deus e eu continuo mentindo, eu continuo roubando, eu não estou na presença do Senhor. Eu estou enganando a mim mesmo, pensando que fui transformado. Porque a transformação, igreja, é a mudança de caráter de um ser humano. E a mudança de caráter nós só temos quando nós realmente aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e começamos a viver de uma forma orientada pela sua palavra. Por isso que Paulo é um grande exemplo para nossas vidas. Paulo ele perseguia, mas a partir do momento que foi transformado, ele parou de perseguir o povo de Deus. O perseguidor começou a ser perseguido também. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós somos perseguidos, somos caluniados. Se tem alguma coisa errada, se você está no meio, a primeira coisa que o inimigo faz é apontar a tua vida. Ou não é verdade? Principalmente na empresa. Quando você tem alguma coisa, olha, você não pode mentir, você é servo de Deus. O próprio mundo sabe o que nós não podemos fazer. O próprio mundo sabe o que o servo de Deus não pode fazer. E muitas vezes nós damos uma de esquecido, de que não sabemos mais o que não podemos fazer. Por isso, quando o apóstolo Paulo começou a pregar, ele falou que ele começa a pregar para o procônsul, e o procônsul vendo o que havia acontecido maravilhoso,